paz, irmãos. Amém. Abra a tua Bíblia, livro de Jó 42. Livro de Jó, capítulo de número 42. Aleluia. Deus seja louvado por esta oportunidade. Louva a Deus pela vida. Nosso pastor que não se encontra, pastor presidente deste campo eclesiástico, pastor Cício dos Santos. Isso? Cício de Lima. Isso, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Ao meu amigo particular, pastor Joabe, Deus abençoe tua vida. Conheci na cidade de Indaial e desfrutamos desta comunhão plena. A Bíblia diz que amigos mais chegados do que irmão, porque o amigo você pode selecionar quem você coloca na sua lista. O irmão, independente da forma que ele vem, ele é teu irmão. E existem alguns amigos que fazem parte dessa lista. O pastor Joabe é um deles. Ao nosso querido também amigo particular, evangelista Lucas, todo o corpo de obreiro, meu carinho e respeito a cada um dos senhores. Jó 42, você que encontrou em um alto e bom som, diga amém. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito: eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diga para alguém que está do teu lado: é no sofrimento que você conhece o Deus que você serve. Diga para alguém: é no sofrimento que você conhece o Deus que você serve. Assentai-vos, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, como fora dito, a necessidade da igreja na atualidade, eu posso dizer com certeza e convicção, que o nosso problema não é crise financeira. O nosso maior problema é crise espiritual. A igreja está passando por um momento muito difícil. O amor de muitos já se esfriou. Muitas pessoas que tinham um contato íntimo com Deus, que vivem de passados e dizendo: um dia eu tive um contato maior com este Deus e hoje já não tem mais. Pessoas que vivem uma vida frustradas e decepcionadas. Mas as crises financeiras, existenciais, emocionais, é o que nos leva às vezes a questionar e a duvidar de muitas coisas. A verdade é que o ser humano, ele está em busca de uma religião que o isente de dificuldades. O ser humano está em busca de uma religião que o livre de turbulências e aflições. Por que não dizer uma religião sem cruz? Certo sábio disse que a vida é para ser vivida e não compreendida. Eu posso dizer que isso soa como verdade, porque às vezes quando nós tentamos compreender o porquê de algumas coisas, as respostas se tornam tanto quanto mais complicadas do que as nossas perguntas. Porque existem problemas que enfrentamos e que nós questionamos, fazemos um retrospecto, uma retrospectiva, para tentar entender o porquê de estarmos colhendo algumas coisas, o porquê de estar enfrentando tamanhas aflições e dificuldade no tempo que estamos vivendo. E na bem da verdade, nós fazemos essa retrospectiva e chegamos a um denominador comum, e às vezes nós somos capazes até de dizer que não plantamos coisas tão terríveis para poder estar enfrentando o que estamos enfrentando hoje. Mas lendo o livro de Jó, eu posso entender que a dificuldade, as lutas, as turbulências,
as percas e as aflições, ela não serve nada mais, nada menos a não ser para que nós tenhamos um contato mais íntimo com Deus e a nossa vida seja de fato cheia do Espírito Santo. Porque no capítulo 1 de Jó, eu vejo aqui a Bíblia relatando que os filhos de Deus foram perante ele para sacrificar e cultuar a ele. E Satanás então vai entre os filhos de Deus. Naquele momento que Deus observa que ali Satanás encontra no meio dos seus filhos, eu acho aqui um relato muito lindo e um momento muito brilhante da história de Jó. Porque uma coisa é um amigo falar a meu respeito, uma coisa é um integrante da minha família falar a meu respeito, uma coisa é alguém da minha igreja falar a meu respeito. Agora, outra coisa é quando um homem é conhecido no céu e Deus tem o prazer de falar a seu respeito. E a Bíblia diz que Deus olha para Satanás e pergunta para ele: de onde tu vens? E ele diz: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Neste momento parece que eu vejo Deus com toda alegria na sua alma, olhando para Satanás, porque ele vai falar de alguém, e este alguém é Jó. Deus olha para Satanás e diz: tem visto meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto, que se desvia do mal, um homem que tem a integridade dentro dele. A Bíblia vai até relatar que Jó lavava os seus pés com manteiga, ou seja, ele tinha facilidade de desviar, ele tinha facilidade de evitar aquilo que aos olhos de Deus era abominável. Era um homem que tinha integridade, era um homem que tinha retidão, era um homem sincero, um homem íntegro. Mas a Bíblia diz que no momento que Deus, ele elogia Jó, e por outros momentos Deus vai falar sobre ele, e Satanás também vai aparecer diante de Deus. A Bíblia diz que Satanás, como estrategista, ele aproveita aquela oportunidade para poder simplesmente colocar em prática os seus planos. E os planos dele era tocar na vida de Jó. Porque quando Deus elogia este homem, naquele momento Satanás então vai refutar dizendo: mas tu sabe porque ele é íntegro, mas tu sabe porque ele é fiel, porque tu fartaste o celeiro dele, é porque tu abençoaste ele, é porque tu entregaste riquezas na mão dele. Mas naquele momento, como Deus não perde batalha, e a aposta e escolha de Deus é uma escolha falida, Deus então permite que Satanás toque na vida de Jó, e Satanás vai trocar nas 3 áreas vitais da vida do homem, que pode levá-lo a profundo estágio de depressão. A primeira área se chama família. Quem é o homem ou a mulher que quer perder o integrante da sua família? Quem é o homem ou a mulher que quer ver a sua família ser dilacerada pelas drogas, pelo álcool? Ninguém. Mas a Bíblia vai dizer que os filhos de Jó banqueteavam entre eles, ou seja, havia koinonia, havia comunhão entre eles. Mas mesmo assim, Satanás toca na família de Jó, matando os seus 10 filhos, 7 rapazes e 3 moças. E se não bastasse, naquele tempo não tinha um plano funerário como hoje. Quem fazia o enterro do seu filho era o seu próprio pai, e para cada filho levava aproximadamente 4 horas de velório. Ou seja, era 40 horas de culto fúnebre dentro da casa de Jó. A segunda área vital que Satanás vai tocar é na área financeira de Jó. Um homem íntegro, um homem que era rico, um homem que tinha bens materiais. Mas a Bíblia vai dizer que Satanás toca em tudo que ele tinha, e o deserto, a tempestade, a luta leva tudo o que ele tinha. É a segunda área vital da vida do homem, porque ninguém que constrói, ninguém que batalha para obter, ele quer perder os seus bens materiais. Ninguém quer sofrer percas na sua vida, mas a Bíblia vai dizer que Satanás toca e leva tudo que Jó tem. A terceira área vital da vida do homem que Satanás vai tocar é na saúde de Jó. Ninguém
quer ter a sua saúde dilacerada, ninguém quer depender de uma maca hospitalar, ninguém quer viver à base de medicamentos, mas Satanás toca na saúde de Jó e arranca a sua saúde. A lepra começa a atingir a vida dele e começa a atingir os seus ossos. A história vai até dizer que a sua máscara facial foi dilacerada, mas uma coisa que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que em tudo isso Jó permanece fiel diante de Deus com a sua fé inabalável. No momento que ele tem a sua vida atingida pela lepra, que ele está na cinza, que ele está no pó, eu vejo aqui um homem machucado, arrebentado, dilacerado, mas um homem que está ainda com um pouquinho de fé dentro dele, acreditando que a qualquer hora alguma coisa vai mudar. E ele pega então um caco de telha. Eu me perguntei por que Jó não pega uma pedra. Eu me perguntei por que Jó não pega um pedaço de madeira. Eu me perguntei por que Jó não pega um pedaço de ferro, mas Jó pega um caco de telha. Por quê? Porque a telha é feita do barro, assim como o homem também é feito do barro. A telha é a parte principal de uma casa, assim como o homem também é o sacerdote da sua casa. E a Bíblia vai dizer que ele não pega uma telha inteira, ele pega um caco de telha, porque ele está dizendo: Deus, eu estou com esta telha quebrado, arrebentado, mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive, e breve se levantará. A qualquer momento ele se levantará, e ele fará alguma coisa. E eu vejo aqui um homem que sofreu, pagou o preço, e alguém que Deus falou bem. Chegamos no 42. Jó aprendeu primeiro que Deus é um Deus que dá. Ele deu filho, ele deu família, deu riqueza, deu saúde. Mas o mesmo Deus que dá é também o mesmo Deus que tira. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira, porque tudo que Deus deu foi tirado. Mas quando nós chegamos aqui no 42, além dele entender que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira, ele começa dizendo: em tudo isso, bem sei que tudo podes. Ou seja, eu aprendi em tudo que eu passei que tu és um Deus onipotente. O que é isso? Tu faz como tu quer, da forma que tu quer, com quem tu quer, porque tu sendo um Deus onipotente, tu tens o domínio de tudo, tudo está nas tuas mãos, tu não pede conselho para ninguém, se tu quer fazer, tu faz, porque tudo está no teu domínio. E além de eu saber que tu és um Deus onipotente, ele diz assim: eu aprendi também que os teus planos não podem ser frustrados. O que é isso? Tu já planejou tudo. Quem foi que um dia não tentou mudar o plano? Quem é de mim, de você, que um dia não falou: se eu pudesse mudar isso, eu mudaria. Se eu pudesse fazer deste jeito, eu faria. E Deus está dizendo para você: entenda de uma vez que os meus planos não podem ser frustrados. Salmo 139, o salmista diz: eu estando ainda informe, todos os meus dias foram escritos. Tu já escreveu. Quando eu aceito a ti, quem me conduz é o teu Espírito. Quando eu aceito a ti, quem me orienta é o Espírito. Porque é impossível um homem ou uma mulher andar nos caminhos de Deus sem Deus. Se você está onde você está, é porque é o Espírito de Deus que está te conduzindo. Se você chegou aqui nessa noite, tenha certeza, não é porque Satanás quis, é porque o Espírito de Deus te conduziu até aqui, te trouxe até aqui. E Ele está dizendo: entenda de uma vez que os meus planos já foram estabelecidos na tua vida, e que eles não podem ser frustrados. E para alegrar ainda a nossa alma, Jó diz assim, ó: e além dele não poder ser frustrado, eles são incompreensíveis. Todos nós tentamos entender, se Deus está trabalhando, de que forma que Ele está trabalhando? Se Deus está fazendo, de que forma que Ele está fazendo?
Porque tem dia que a gente acorda de uma forma assustado, afoito, acorda ansioso, e acontece tanta coisa, e a gente fala, mas o pastor pregou e falou que Deus está comigo, que Ele está trabalhando. Se Ele está trabalhando, de que forma? Aonde Ele está? E Deus está dizendo para você, não adianta querer entender, porque os meus planos são incompreensíveis. Por que você não entende? Por que eu não entendo? É porque a nossa mente é limitada, a mente humana. E a nossa mente, além de maquinar o bem, ela pode maquinar também ao mal. Deixa eu ser um pouco mais profundo. A nossa mente, nós não entendemos os planos de Deus, os projetos de Deus, porque a nossa mente, ela tem uma semelhança com a mente de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia não diz que a sabedoria de Satanás foi tirada. A Bíblia diz que a sabedoria dele foi corrompida. Satanás é estrategista, ele é sábio, ele tem sabedoria. Há quem diga que o trono de Satanás é um toco, é alguém que está sendo simplesmente ignorante nas palavras, porque a Bíblia diz que o Satanás, o trono dele está nas regiões celestiais. Ele é sábio e tem estratégias, tem sabedoria, mas a sabedoria é corrompida. É por isso que o homem não pode entender, porque a mente dele é semelhante. Como? Quando o homem quer errar, ele sempre tem um barco à sua espera. Quando o homem quer cair no mundo das drogas, ele sempre vai ter alguém para conduzir ele. Quando o homem quer destruir a sua família, ele sempre vai ter alguém para destruir a sua família. Mas quando o homem quer viver o sobrenatural de Deus, ele também sempre terá o Espírito de Deus, que vai conduzir os seus passos, que vai conduzir a tua vida. Deixa eu te provar na Bíblia, Mateus 16, versículo 13 a seguir. Jesus olha para os discípulos e pergunta: o que é que o povo está dizendo que eu sou? Os discípulos olham para ele e dizem: olha, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas, Jeremias. Aí Jesus fala assim: vocês que andam comigo, esquece eles, mas e vocês que estão do meu lado, o que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro chega perto de Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ele desceu na tua mente e te revelou quem eu sou. Tu recebeste uma revelação do céu, de que eu sou Cristo, de que eu sou o Messias. Naquele momento Jesus está dizendo: este momento tu recebeste uma revelação de Deus. Mas no mesmo capítulo, versículos depois, Jesus olha para o mesmo Pedro e para os discípulos e começa a falar que ele precisa ir para Jerusalém, porque em Jerusalém precisa se apresentar aos anciãos. E Pedro olha e fala: não faça isso, mestre, desiste desta ideia, não faça isso, tu não pode. O mesmo que Jesus olha e diz: tu recebeste a revelação do meu Pai, é o mesmo que Jesus olha e diz: afasta de mim, para trás de mim, Satanás. Ou seja, a mesma mente que recebe a revelação do céu é a mesma mente que no minuto de fraqueza recebe a revelação do inferno. É por isso que você não entende os planos de Deus, porque no minuto de fraqueza você é a única pessoa que pode acabar com tudo, destruir com tudo. Mas o escritor aos Hebreus escrevendo diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, quem conhece e confia no Deus que serve, levante a tua mão em nome de Jesus, levante a tua mão. Eu venho profetizar na tua vida que Deus fortalece a tua fé para confiar e acreditar que por mais que você não entende, existe alguém que está trabalhando, existe alguém chamado Consolador, o Espírito Santo, que está cuidando da tua vida, que está direcionando os teus passos. Compreender. Às vezes a maior luta é essa, porque não compreendemos. E existem momentos que a dúvida é tão grande,
que ela causa tanto desânimo, tanta aflição interior, tanta luta interior. Mas aí quando eu estou bem fraco, que eu penso que estou fraco, que a luta é tão grande e eu não estou compreendendo nada, eu lembro do que Paulo falou, que quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque naquele momento que você se sente pior, naquele momento que você se sente arrebentado, dilacerado, Deus sempre envia pessoas do teu lado para te ajudar. É no momento das suas maiores aflições que aparecem pessoas do teu lado, e por mais que você sinta-se que não tem nada para oferecer, mas o Espírito fala: não, é aí que você tem capacidade para ajudar, para orientar, para orar, para buscar. Por quê? Porque quando eu me sinto menor, é aí que Deus me usa. Eu vejo mesmo Jesus chegando em Pedro um dia, com licença, e pegando ele no pé, com uma bacia de água, uma toalha na cintura, e começa a lavar os pés de Pedro, e Pedro fica perturbado com aquilo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas daqui a pouco você vai entender. Diga para alguém do teu lado nesta noite: o que Jesus está fazendo agora você não está entendendo, mas daqui a pouco você vai entender. Você não pode compreender, mas existe um Deus que vai explicar para você, através daquilo que Ele fará daqui a pouco na tua vida. Acredita, quem está te conduzindo em tudo isso é o Espírito de Deus, porque é o Espírito que conduz os teus passos. Aí Jó, depois de dizer: eu não compreendi nada, porque é incompreensível, aí ele diz: escuta-me, pois havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Aí ele começa dizendo no 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois de tudo que eu passei é diferente. Agora eu não vivo de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos veem as tuas maravilhas. Agora os meus olhos veem as tuas grandezas. Irmão, o Espírito de Deus não quer que você viva uma vida de ouvir falar. Ouvir falar que Ele batizou, ouvir falar que Ele renovou, ouvir falar que Ele curou, ouvir falar que Ele transformou. O Espírito de Deus está dizendo: eu quero que você viva isso, eu quero que você sinta isso. Você não deve viver uma vida de ouvir falar que eu fiz. Você deve experimentar o que eu faço na tua vida, na tua casa, na tua vida espiritual. Certo dia, subiu alguém num púlpito, abriu a Bíblia no Salmo 23 e começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguém muito sábio, bom orador, e após recitar o Salmo 23, o povo aplaude, o povo fica de pé aplaudindo e dizendo: fala novamente, tu fala muito bem. Aí eu valorizo aqueles irmãos que às vezes muitos menosprezam, cabelinhos brancos, chegou perto daquele jovem e disse: deixa eu falar o Salmo 23 como tu falaras. Aí ele sobe em cima daquele púlpito, nem saber de ler direito ele sabia. Ele recita o Salmo 23 com a voz cansada. E depois que ele recita o Salmo 23, aquele mesmo povo que estava de pé aplaudindo, agora era um povo que estava jogado no chão, chorando em lágrimas, e não conseguia falar. Aquele jovem pergunta: qual que é o segredo que tu falou para este povo? A mesma coisa que eu falei, mas o resultado foi totalmente diferente do resultado que eu obtive. E aquele ancião disse para ele: sabe qual que é o segredo? O problema é que vocês estão vivendo em um tempo que vocês conhecem muito bem o Salmo do pastor, mas eu sou de um tempo que eu conheço muito bem o pastor do Salmo. É aí que está o segredo, é aí que está a diferença.
Nós vivemos num tempo, irmão, que nós estamos se borrifando nas nossas colônias de intelectualidade. São intelectualismo demais, querem explicação para tudo, e já não sente mais a graça de Deus, já não sente mais o poder de Deus. Mas a Bíblia tem a resposta quando a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para quem crer, ela é poder de Deus. Sabe o que é poder de Deus? Poder de Deus é ainda uma irmã de 80 anos de idade levantar do lugar que está sentado e adorar o nome do Senhor. Poder de Deus é ver crianças batizadas com o Espírito Santo. Poder de Deus é pessoas ter a sua vida transformada pelo poder da palavra e não pela voz rouca do pregador, porque o poder, irmão, está na palavra de Deus. Ele está dizendo: volte a ter uma vida de integridade, de intimidade, de comunhão, conectada comigo. É o que precisamos. Fique de pé em nome de Jesus. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu consigo passar pelos obstáculos, eu consigo vencer as dificuldades, porque em meio às provações, se eu estou cheio do Espírito Santo, Ele vai me orientar como eu devo me portar e como eu devo fazer. Ezequiel 37, ele diz: o Espírito me levou, verbo levar, e me deixou, verbo deixar. Deus leva, Deus deixa, não tem ponto, não tem vírgula, não tem ponto e vírgula. Aí quando ele pensa, acabou, ele me levou, me deixou no vale. E a Bíblia diz assim, ó: e me fez andar, porque quando eu estou colocado em um local que Deus me colocou, eu não tenho que ficar de braços cruzados e parado, e não viver de ouvir falar. Eu preciso andar, eu preciso me movimentar, porque é só andando e observando que eu vou conhecer o local aonde Deus me colocou. Depois que ele anda e observa o vale, aí Deus pergunta, e só pergunta quem quer resposta. Deus pergunta: poderão viver esses ossos? Ele diz: tu sabes. Ele é profeta e não sabe nem profetizar. Aí Deus disse assim, ó: profetiza e dize-lhes. Ou seja, tu vai fazer deste jeito. Eu te levei, eu te deixei, tu fez a tua parte, que é andar. Tu não sabe profetizar? Tu tem um professor por excelência. Tu vai fazer deste jeito: profetiza e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ou seja, não é anjo com bandeja, não é revelação e profetada, não. Tu vai dizer: ouve a palavra do Senhor, porque o poder está na palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que restaura, é a palavra que edifica. Houve um ruído, porque tudo começa, às vezes não vem de grande, vem pequeno. E se eu sou fiel no pouco, sobre o muito Deus me coloca. Houve um ruído e depois houve um barulho. Ruído fala de coisa pequena, barulho fala de coisa grande. Levante a tua mão. O barulho de Deus vai chegar para a tua vida em nome de Jesus. Mas Ele quer que nesta noite você viva uma vida de intimidade, conectado, e tenha o seu próprio testemunho, a tua própria experiência. Ele quer te encher do Espírito Santo. Tu não vai dizer mais: eu ouvi falar que Ele batiza. Tu vai dizer: na quinta-feira Jesus me batizou, no dia 1º de setembro Ele me batizou com o seu Espírito. Agora eu não vivo de ouvir falar, porque agora eu sei quem Ele é. Você que não é batizado com o Espírito Santo, me dê um sinalzinho com a tua mão em nome de Jesus. Sai correndo do seu lugar e vem aqui à frente, que eu vou orar pela tua vida. Uracalabachandaraias. É a noite que Deus quer mudar a tua vida. Chega de viver a base de testemunho de outras vidas. Você vai viver pela tua própria experiência. Porque o que estabiliza a tua fé é aquilo que você e Deus vive, é a intimidade que você e Deus tem. Eu quero que a equipe de louvor, por gentileza, se prontifique, por gentileza.
Pode vir um pouquinho mais para frente aqui, por favor, para esse lado, por gentileza. Aleluia. Uracalabachandaraias. Depois que Jó disse: agora os meus olhos te vê, sabe o que acontece? No momento que eu sou cheio do Espírito de Deus, eu fico cego para as minhas debilidades, eu fico cego para as minhas dificuldades, e eu passo a enxergar as dificuldades do próximo e os problemas dos próximos. Porque a Bíblia diz que depois que ele faz essa declaração, ele vai oferecer sacrifícios e cultuar a Deus pelos seus amigos. E enquanto ele ora pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e deu a ele em dobro tudo que antes ele possuía. Mas teve duas coisas que Deus não deu em dobro: a esposa e os filhos. Porque a esposa foi a mesma até o final, para desfrutar da vitória junto com ele. Ou seja, Deus dá, Deus tira, mas Deus preserva. E o Deus que preserva é o mesmo Deus que restaura. É o ano da restauração. Este que está orando contigo, este que está batalhando contigo, este que está orando para Deus encher você e te abençoar, te prepare, ele vai se alegrar a partir de hoje pelo que Deus fará aqui hoje na tua vida. Olhe para mim, você que está aqui à frente e não é batizado com o Espírito Santo. É muito bom a experiência do batismo com o Espírito Santo. Às vezes quando nós vamos orar, as pessoas falam: não vou falar em línguas, porque é da carne. Eu te pergunto: você é de aço? Você é de madeira? Você é de ferro? Não, você é de carne e osso. Então quem fala em línguas é um corpo de carne e osso. Pregador, mas veio na mente, é Satanás que colocou. Satanás não, porque você tem a mente de Cristo. Então se vem línguas estranhas na tua mente, é o Espírito de Deus que está colocando. E aí depende de você ter atitude. Porque toda vez que Jesus fez algo, ele disse: vai, porque a tua fé te salvou. Depende da atitude. Qual é a minha atitude? Você só vai dizer: glória, 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 glória. Mas não dá certo, dá certo. Se deu certo comigo, por que você não pode dar? Tu vai dizer glória, 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 glória. E o Espírito de Deus vai encher você de uma maneira que você vai abrir a tua boca, vai falar em línguas estranhas. Irmão, você é igual um copo que está com a metade com água. Para muitos você está quase vazio, mas para Deus você está quase cheio. Deus vai te encher aqui hoje, em nome de Jesus. A igreja que está aí atrás, estenda a mão para cá. Eu preciso que os obreiros desçam comigo, nós vamos orar. Enquanto o coral vai louvar, e vocês que estão aqui à frente vão dizer glória, 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 glória. E o Espírito de Deus pode te batizar aqui hoje. Feche os olhos, você que está aí atrás, e vamos levantar um clamor neste momento, porque o Espírito de Deus está aqui. Eu te busco, eu te busco com fogo, meu coração. Aleluia. Eu te
dizendo isso, vai dizendo isso. Eu te busco. Com fogo no coração. Oh, aleluia. Meu coração. Eu te busco. Eu te busco. Você que está na tua casa também pode ser batizado aí no seu lar. Recebe, Senhor, a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Oh, eu te anelo, Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. vai dentro do vazão do Espírito Santo, deixa ele trabalhar no teu coração nesta hora. Quem sabe você ficou aí no banco, eu não quero, não estou com medo, não quero ir. Deus pode trabalhar aí onde você está, Ele pega onde Ele quer. Eu já vi gente pegando, meu irmão, lá na rua, gente passando lá na rua, o pregador chamou ele lá na rua, e Deus trabalhou na vida dele. Então você está aí no fundo, quem sabe aqui pelo meio, mas Deus vai trabalhando no teu coração. Vai. Rakalabashandarabagai. Rakalabashandarabagarabandarabaxandarabagai. Pregador, tá difícil, eu não aguento mais, não tem jeito. Deus vem dizer para você nesta noite: eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro presente na hora da tua angústia. Alabaia, subideme, arabaxandarabagai. Aguenta firme, porque Deus está no controle da tua vida, da tua história. Dê um abraço em quem está do teu lado, dê um abraço. Dê um abraço em alguém, dê um abraço em alguém, dê um abraço, diga para ele: é nesta prova, olha aqui, ó, Jesus batizou com o Espírito Santo, aleluia, já batizou com o Espírito Santo, Te necessito, te amo. seja cheio, seja cheio. Oh, eu te anelo, Te anelo, canta, meu irmão. te necessito, te amo mais que ao meu ser. Volte para o teu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Porventura, existe alguém aqui nesta noite, você ouviu falar que aqui Jesus cura, que aqui Jesus liberta, que aqui Deus fala, que aqui Deus transforma. Você ouviu falar que Ele faz isso, mas você veio aqui hoje e você viu com os teus próprios olhos o que Deus faz. Você sentiu o que Ele faz, porque Ele refrigera a alma daquele que está aflito. Ele coloca de pé aquele que está caído. Você veio e viu e sentiu.
E Ele pergunta para você aqui nesta noite: você quer começar uma história com Ele, aceitando a Ele como teu Senhor e teu Salvador? Temos alguém que deseja aceitar a Jesus esta noite? Você ouviu dele, mas você veio e sentiu Ele aqui nesta noite. Ele está dizendo para você: você quer começar uma história comigo a partir de hoje? Aceitando a Ele como teu Senhor e teu Salvador? Me dê um sinalzinho com a tua mão. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, distanciado, começou uma história com Ele, você colocou a pausa, mas você quer dar continuidade nessa história com Ele, voltando para Jesus esta noite. Temos alguém para voltar para Jesus? Não temos? Levante a tua mão bem alto assim comigo e grita bem alto: a vitória é nossa. Mais alto: a vitória é nossa, pelo poder do sangue de Jesus. Coloque a mão no teu coração e tome posse da tua bênção, da tua vitória, e seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe.